Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com a engenheira Iria Alicia Olivia Doniac. Ela é presidente executiva da ABSIC, Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, e tem muitos anos de experiência nessa área. Está sempre envolvida em ações da ABNT e de instituições internacionais, inclusive do IBRACON. Então, ela está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre as estruturas pré-fabricadas de concreto e a industrialização na construção civil. Vocês sabem que no 10º módulo a gente tem uma disciplina optativa chamada Estruturas Moduladas e Pré-Fabricadas. Então, essa palestra seria a palestra do ciclo dessa disciplina. E a Iria está aqui para contribuir com a gente e trazer muita informação de ponta. Iria, agradeço demais a sua participação, aceitar o nosso convite e estamos com você agora. Boa tarde a todos, agradeço a tua gentil introdução, Fabíola. Para nós sempre um prazer poder estreitar ainda mais essa parceria que nós temos com o Mackenzie, né? Implementamos essa disciplina a 4 mãos, creio que eu já há 4 anos, né? Não sei quantos alunos já foram, já passaram por esta disciplina optativa, né? Engenheira e professora Magda, professor Simão. Tudo isso começou numa história muito interessante, né? Desde os convites que eram feitos à ABSIC para participar das semanas de engenharia, né? Esses já, a questão aí de 10 anos atrás, e que depois evoluíram para a gente desenvolver esse projeto, né? Que perdura até hoje. Então, para nós é muito bom estar com vocês, né? Eu escolhi esse tema com o objetivo de poder fazer uma overview, ou seja, assim, uma visão sistêmica de tudo aquilo que envolve o ambiente da pré-fabricação em concreto, sempre relacionado com a industrialização da construção civil, que é uma tendência forte, já tem acontecido, já tem intensificado, mas na busca pela produtividade, que é uma palavra de ordem, né? Nós sabemos que nós só vamos alcançar níveis de produtividade requeridos ou similares aos países desenvolvidos se nós caminharmos em direção à industrialização da construção. Então, foi por esta razão que eu escolhi esse tema, né? E também porque, ao eu estar abordando alguns conceitos, processos, aplicações, eu consigo passar para os alunos que têm interesse no tema e que nos assistem, as oportunidades que este universo de industrialização e pré-fabricação em concreto oferece. Bom, rapidamente sobre a ABSIC, ela tem a missão de promover o setor de pré-moldados de concreto no Brasil, desenvolvendo ações que possibilitem o crescimento do mercado, das empresas associadas e consolidando uma indústria próspera, né? Para isso, nós temos aí algumas possibilidades, uma delas a que acontece agora, né? Que é o ensino. Existem aí vários pontos, né? Pesquisa e desenvolvimento. Temos uma relação muito grande com a Universidade Federal de São Carlos, a USP São Carlos. Na UFSCar nós temos o NETPRE, que é o Núcleo de Excelência e Tecnologia em Pré-Fabricação. Está abrindo um canal agora bem importante. Quinta também já vamos, neste apoio que estamos fazendo, ter importantes temas sendo debatidos nas lives. O networking, as relações institucionais, nacionais e internacionais, missões técnicas, eventos, publicações. Em publicações, chamo a atenção para vocês, acessem sempre através do nosso site a revista Industrializar em Concreto. Também em publicações no nosso site nós temos vários trabalhos publicados já, trabalhos de TCC,
trabalhos de mestrado, doutorado, enfim, teses, dissertações. Então, eu convido vocês a acessarem o nosso site www.absic.org.br. Eu começo, então, com este slide, que ele vem de uma apresentação que eu assisti de um engenheiro, projetista de estruturas da Espanha, o engenheiro Hugo Corres, que, numa certa ocasião, no Brasil, ele apresentou uma palestra chamada Engenharia Pensada para Construir. E eu pedi licença para ele para adaptar um pouquinho esse slide, que, na verdade, ele tinha um outro contexto e eu adaptei ele para a pré-fabricação. Quando a gente fala em industrializar a construção civil, nós estamos sempre pressupondo o canteiro não mais como um local onde muitas atividades são executadas, mas um local em que vai se transformar como se for uma montadora, como se fosse uma indústria de veículos, que recebe componentes e, então, monta, industrializa o veículo. Então, é mais ou menos este o conceito. E, para isso, nós temos que passar por vários aspectos, né? E não se trata de apenas definir questões de obra ou questões de projeto, como nós vamos ver mais à frente, né? Vocês estão vendo ali que tem o projeto e tem a obra. E nós temos no país ainda que avançar muito, e esta sistemática que é adotada impede muito o desenvolvimento da industrialização, que muitas vezes, definir o sistema construtivo que vai ser utilizado depois do projeto pronto, quando os dois deveriam andar em conjunto, numa fase de planejamento de como tudo isso vai acontecer. E esse planejamento, quando nós trabalhamos com construção modular, com industrialização e com estruturas pré-fabricadas de concreto, ele é fundamental, porque sempre quando eu tenho que rever um projeto e adaptar ele para a industrialização ou para a construção pré-fabricada, eu perco muitas das vantagens de se utilizar esse sistema construtivo, né? Então, por isso que eu coloquei ali essa especificação de projeto, lembrando que nós temos tecnologias e sistemas construtivos distintos, mesmo na construção modular, mesmo na industrialização, e que é fundamental eu sempre verificar, antes de decidir construir, se há disponibilidade de fornecimento na região onde eu vou construir, né? E quem são essas empresas? A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre contratação, sobre qualidade, alguns aspectos importantes, né? E quando eu falo em industrializar, eu vou passar a utilizar muito um conceito que se chama logística. A logística, ela existe, evidentemente, nos canteiros convencionais, mas na industrialização ela é muito mais intensa, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Outro aspecto que é fundamental é a normalização, e também vamos abordar isso durante a apresentação, e o controle de qualidade, né? A viabilidade é outro fator muito importante. Nem todas as obras vão se resolver com um único sistema construtivo. Vão ter obras que, num estudo de viabilidade, nós vamos optar 100% por estruturas pré-fabricadas. Existem obras onde nós vamos ter um mix de sistemas construtivos, metálico, madeira, pré-fabricado, outras que nós vamos ter pré-fabricado de concreto e construções convencionais, enfim. Em termos de sustentabilidade, evidentemente que se eu não viabilizar financeiramente, eu não tenho como lançar mão daquele determinado sistema. As questões ambientais, né, estão muito relacionadas com a industrialização, e na contratação, elas normalmente ocorrem desses sistemas construtivos
na busca de um prazo, quase sempre exíguo, né? E a análise deve ser feita com base no custo-benefício e não só em custo, né? Então, feita essa introdução, esta reflexão aqui eu acho interessante, que a racionalização construtiva não se restringe apenas na alteração de determinados processos construtivos, mas ela deve abranger também uma mudança de postura nas fases de projeto, que é o que eu falei anteriormente. Eu não posso pensar em racionalizar, e a industrialização é o estágio mais avançado da racionalização, se eu não tiver uma mudança desde a fase de projeto. Eu não posso simplesmente, com a mesma mentalidade que eu executo uma obra convencional, eu simplesmente adaptar algumas questões lá no canteiro para receber um outro sistema construtivo, né? Segundo o Rosso, né, foi um arquiteto bem importante, né, ligado à FAO, as ações de racionalização aplicadas apenas ao canteiro estão fadadas ao insucesso quando não há a mesma preocupação no projeto. A gente está numa disciplina de construção modular e às vezes a gente pensa que isto é inovação, que isto é novidade, né? Mas quando a gente olha para as obras da antiguidade, como essas que eu estou mostrando para vocês, a humanidade, mais uma vez, se reinventa. Nós não estamos falando de um conceito que era desconhecido. Nós estamos trazendo novamente este conceito à tona, né? E quando observamos uma obra como esta, né, essa fotografia da Sainte-Chapelle em Paris, eu particularmente acho ela mais interessante até do que a Notre Dame, e a gente vê como que se resolviam questões complexas. E a gente consegue claramente identificar que para executar uma obra como essa era necessário um desenvolvimento de processos, sistematização, racionalização, técnica e engenharia de materiais. Se eles conseguiam, quem dirá nós hoje, com todos os recursos que nós temos, né? BIM, software, integração de projeto, equipamentos, nós temos tudo à nossa disposição, né? Então, a industrialização da construção é um emprego de forma racional, mecanizada, de materiais, meios de transporte e técnicas construtivas com o principal objetivo, que é conseguir, faltou com ali no meu slide, mas para conseguir maior produtividade. A industrialização sempre vai estar associada com o tema da produtividade. Essa é uma definição no Instituto de Ciências de la Construcción, Eduardo Torroja, na Espanha. E, para eu industrializar, tem algumas condições que devem existir. Primeiro, repetibilidade. Eu tenho que conseguir, para viabilizar, repetir as tipologias das peças que vão participar de uma determinada obra. Divisibilidade, padronização e precisão. Nós vamos falar depois sobre cada conceito desses, dentro de algumas outras explicações importantes relacionadas à pré-fabricação. Continuidade, mecanização, planejamento, permutabilidade, controle e transportabilidade. Então, essas palavras são palavras imprescindíveis na industrialização da construção. Vamos falar um pouquinho sobre modularidade. O que é um módulo? As obras pré-fabricadas, elas devem ser preferencialmente moduladas. Eu preciso ter vãos de mesma ordem de grandeza, para que eu possa repetir as mesmas peças, com o mesmo tamanho, participando daquele módulo. Então, isso é fundamental para a otimização do sistema e determina a sua viabilidade. Porém,
como nós conseguimos observar nestas duas imagens, eu tenho uma obra aqui 100% modulada, com o mesmo módulo, à esquerda da tela, e à direita eu tenho uma obra que tem vários módulos distintos. O que eu quero explicar para vocês com estas imagens é que eu não preciso necessariamente ter uma obra 100% modulada, no mesmo módulo, como a gente vê à esquerda, para que ela seja viável na construção modular ou com estruturas pré-fabricadas de concreto. Existem obras que nós vamos ter que flexibilizar e ter distintos módulos, e aí vamos ter outros tipos e outros tamanhos de elementos para acompanhar as necessidades que são advindas da arquitetura. E isso é possível. O que eu tenho que encontrar e determinar é um ponto de equilíbrio, porque eu não posso não ter como ter um módulo, porque o módulo é fundamental, mas eu não preciso ter ela 100% no mesmo módulo. É claro que quando ela é 100% no mesmo módulo, esse é o sonho de toda a indústria, né? Porque fica muito fácil produzir e rápido, né? Quando eu tenho que trabalhar com tamanhos de elementos diferentes, posicionamento de consolos de pilares distintos, por N razões que nós vamos até conversar um pouquinho mais para frente, a gente percebe que se torna, evidentemente, o custo mais alto, mas aí nós temos que avaliar sempre o custo-benefício, né? E também a questão tem uma interface grande com a logística, porque às vezes, quando eu tenho que mudar tamanho de peças, eu não posso trabalhar, por exemplo, com equipamentos de guindar com mesma capacidade de carga, né? Então, eu tenho que pensar, por isso que é importante a gente pensar junto, o projeto, o desenvolvimento da estrutura, junto com o sistema construtivo, e já planejando também a etapa da execução, né? E tem uma outra imagem do sistema convencional versus o sistema industrializado, onde é evidente a racionalização dos processos, né? E o que eu comentava com vocês anteriormente, de nós, com esses sistemas, poder estar transformando os canteiros de obras numa central de montagem, né? Então, toda vez, isto por definição da BNT NBR 9062, que é a norma de projeto e execução de estrutura pré-moldada, toda estrutura montada fora do local de uso definitivo, ela é uma estrutura pré-moldada, ou seja, eu posso pré-moldar no canteiro de obras. Porém, a estrutura pré-fabricada é um método industrial. A pré-fabricação pressupõe, isso também está na 9062, ao que pese eu ter citado aqui uma definição também da Espanha, nós temos a presença da indústria, né? Então, ali à esquerda vocês estão vendo uma imagem também de uma indústria, né? E aqui eu trouxe algumas outras imagens. Essas imagens todas são de indústrias brasileiras, indústria nacional. Da esquerda, no estado de São Paulo, na direita, no estado de Santa Catarina. Da esquerda, nós estamos vendo uma pista de elementos protendidos, né? A proteção na pré-fabricação, via de regra, ela se dá por pré-tração. Nós lançamos mão da pós-tração quando é necessário complementar algum carregamento, porque não é possível que a pista que está dimensionada para aguentar aquele esforço consiga absorver toda a carga, então às vezes é necessário, dependendo do tamanho, ter que complementar com pós-tensão, mas o que eu quero que vocês observem nessas imagens é a organização, porque a própria 9062 traz requisitos para que uma fábrica seja considerada como fábrica. E isso passa pela organização, pelo ambiente controlado, por um controle de qualidade que permita um desvio máximo, um desvio padrão máximo do concreto de 3,5 MPa, né?
de equipamentos, de treinamento, de pessoal treinado, qualificado. Então, não basta um galpão para que eu instale uma indústria. E esses requisitos também estão especificados na norma. Com relação aos elementos, eu posso ter estacas, blocos de fundação, pilar, viga, laje, escada, peças de cobertura, painéis de fechamento, monoblocos pré-fabricados, né? Os monoblocos são aqueles, como se fossem banheiro prontos, se utiliza muito em celas de sistema prisional, né? Que vem o módulo pronto já, inclusive com as instalações, enfim, com tudo montado, né? Eu posso ter uma obra, como essa imagem que está aqui, 100% construída em sistema pré-fabricado de concreto, mas ao fundo vocês veem ali o início já da montagem dos painéis. Como eu poderia ter uma estrutura metálica com painel de concreto, uma estrutura metálica com a laje alveolar, enfim, essa intercambiabilidade, que é um dos conceitos que nós temos lá atrás, naquela tela que eu coloquei os conceitos, que também é uma característica bem importante da construção modular e dos sistemas construtivos industrializados. Aqui eu tenho uma tela onde nós temos todas as normas relacionadas às estruturas pré-fabricadas de concreto. A principal eu já citei nas telas anteriores, a 9062. Ela atua também com a 6118, que é considerada a norma mãe das estruturas de concreto, tem relação com a 12655, com a 14931. Depois vocês vão ficar com essa apresentação e vocês podem, então, utilizar aí essa tela da normalização como referência. E algumas normas de produtos que, pelas suas peculiaridades ou de produção, suas exigências ou de tipologias distintas, como é o caso dos painéis e das estacas, não era possível essas especificidades todas serem tratadas na 9062. Então, para esses produtos, lajes alveolares, estacas, painéis de parede em concreto pré-moldado, nós temos normas específicas. E eu citei também a NR18, que é a nossa referência para a segurança, né? Aí estou falando de segurança não estrutural, mas a segurança segurança e saúde ocupacional, né? A parte de trabalho, de segurança do trabalhador mesmo, né? Ainda falando da 9062, algumas peculiaridades dela, essa diferenciação entre pré-moldado e pré-fabricado, a estabilidade global das estruturas pré-moldadas, que nós vamos falar mais para frente, tolerâncias de execução, projeto acompanhado por verificação experimental. Este foi um item que nós incluímos, porquanto que a tecnologia avança rapidamente e muitas vezes tem que se adotar alguma tecnologia não normalizada ainda, mas aí dentro deste conceito é possível, desde que ensaios e verificações estejam sendo feitas simultaneamente, né? Aspectos de segurança das estruturas, os limites de deslocabilidade, dimensionamento e detalhamento dos elementos, durabilidade, resistência ao fogo, e também evoluiu muito a última versão na montagem, né? A gente falou agora há pouco de segurança, né? E a ABNT agora também está trabalhando numa norma específica, estabelecendo os critérios para o plano de rigging aí com os equipamentos de guindar, que é muito importante. Quem tiver interesse de se aprofundar ainda mais, o setor possui uma certificação, que é o selo de excelência ABSIC. Eu não tenho tempo de, vamos dizer assim, de discorrer sobre este programa agora, apenas que é um programa evolutivo e que as empresas que são atestadas neste programa, elas são avaliadas semestralmente ou anualmente, dependendo das suas condições, pelo Instituto Falcão Bauer da Qualidade. Vamos ver aplicações efetivamente, né? Então, vou passar rapidamente essas telas, né? Porque nós temos ainda bastante aspectos conceituais para entrar lá na frente. Então, nós temos aqui as aplicações no sistema habitacional, né?
tanto de programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, ou Verde e Amarelo agora, né, que mudou o nome do programa, quanto habitações e residências de alto padrão são possíveis serem construídas com esse sistema construtivo. Trouxe 2 exemplos de infraestrutura, um de aeroporto, né, e mobilidade urbana. À esquerda nós temos o aeroporto de Brasília e à direita a estação Osório do metrô do Rio de Janeiro. Em estruturas subterrâneas, como as estações de metrô, tem sido largamente aplicado, porque isso facilita muito, menos gente lá embaixo, né? Reduz a quantidade de pessoas, os processos são mais eficientes, mais assertivos, né? E facilita muito esse tipo de obra. Nas aplicações de infraestrutura viária e ferroviária, temos 2 exemplos, né? Uma é uma ferrovia em Minas Gerais, né? Específica para transporte aí de minérios, né? A gente sabe que o estado de Minas Gerais trabalha muito com mineração, e à esquerda também um prolongamento de uma rodovia no estado de São Paulo. A gente sabe que os eventos esportivos só aconteceram no prazo em que eles estavam previstos acontecer, porque a pré-fabricação em concreto arregaçou as mangas e deu o suporte necessário aí às grandes construtoras para que elas pudessem cumprir estes prazos, né? Aqui nós temos 2 exemplos, mas a gente sabe que praticamente todo o Parque Olímpico foi construído com estrutura pré-fabricada, e também todos os novos estádios, né, que foram aí palco da Copa, foram com estruturas pré-fabricadas de concreto, né? A gente estava falando em modularidade, a Arena Fonte Nova, pelo formato dela, ela teve uma particularidade que nenhuma peça é do mesmo tamanho. Então, foi um grande desafio viabilizar, mas viabilizou porque o prazo era fundamental ser cumprido, né? Então, esse binômio prazo-custo, custo-benefício, ele é muito importante quando a gente fala desse sistema construtivo. Um outro aspecto que eu chamo a atenção é a verticalização, e por isso nós temos trabalhado tanto na normalização. Há um tempo atrás, os jornalistas, às vezes, em alguma entrevista, me perguntavam assim: Iria, para onde que você entende que a pré-fabricação deve crescer? Eu respondia: para cima, né? Porque é uma tendência internacional, cada vez mais termos prédios elevados. A gente sabe hoje, por exemplo, que em Singapura está sendo construído um edifício muito alto, com sistema modular, né, em concreto, talvez o mais alto com esse sistema construtivo, e existem muitos edifícios altos na Europa, que nós já visitamos, inclusive, mas recentemente visitamos até no Japão, com sistemas nas ligações que absorvem e tornam mais seguro, inclusive, a edificação que precisa ser resistente a sismos. Enfim, as possibilidades são inúmeras, né? Aqui a gente tem um edifício com 5 subsolos pré-fabricados à direita, e são 3 torres, uma de 17, uma de 20 e outra de 25 pavimentos, sendo executado na cidade de São Paulo, e à esquerda o edifício Varanda Botânico em Ribeirão Preto, né? Aplicações em fachada, aí os tecnologistas de concreto, né? O concreto arquitetônico, o desenvolvimento da arquitetura com os painéis de fachada. Os painéis podem ser simplesmente de vedação, mas podem ter efeitos arquitetônicos distintos, como esse que a gente está mostrando. Alguns projetos especiais, como, por exemplo, um pavimento pré-fabricado. Esse projeto também é um projeto muito interessante, recentemente executado, para atender aí a pista de provas da Mercedes-Benz, e os alemães inicialmente não acreditavam que o Brasil poderia atingir esse nível de precisão, mas essa obra foi um sucesso, é um exemplo internacional, né? E nos transcende um pouquinho o nível de aplicação que a gente pode ter do pré-fabricado. Eu queria ainda colocar para vocês que
Os que tiverem interesse de conhecer mais profundamente muitas dessas obras que eu apresentei aqui, acessem o nosso site, na revista Industrializar em Concreto. Toda edição tem uma matéria de cases, onde a gente fala com mais particularidade destas obras. Trouxe aqui 2 exemplos europeus, um na Espanha, que é uma estrutura metálica com laje alveolar, e outra na Bélgica, né, que é um edifício, exceto o núcleo rígido, né, que é a parte central do edifício, onde você joga as caixas de elevadores, as escadarias, né, eles são integralmente em pré-fabricado de concreto, para mostrar também que essa combinação é possível. Ainda em verticalização, aqui uma outra obra. Às vezes a gente pensa, mas as obras que a Iria mostrou é na capital, é em São Paulo. Essa obra aqui é em Jaraguá do Sul, né, interior de Santa Catarina. Essa é um edifício ícone, até um dos primeiros aí. Só os pilares desse edifício são moldados no local, mas eu estou falando aí de final de anos 80, início de anos 90, também em Santa Catarina. 2 aspectos diferem as estruturas pré-fabricadas de concreto das estruturas convencionais e devem ser objeto de um aprofundamento por parte especialmente daqueles que pretendem trabalhar nesta área, né? As situações transitórias, a gente sabe que eu transporto, movimento, armazeno elementos prontos, porque eles justamente estão sendo produzidos fora do local de uso definitivo da estrutura, né? E aí eu preciso ter alguns cuidados especiais, principalmente com relação ao concreto, que a baixas idades tem que resistir os esforços nestas etapas, né? Então esse é um aspecto até que a gente vai talvez destacar novamente um pouquinho mais para frente. E a normalização prevê a resistência de liberação das peças, tem que ser prevista em projeto, e que os traços de concreto sejam validados também pelo módulo de elasticidade. Quando eu estou falando em concreto protendido, a resistência mínima de liberação já está estabelecida na norma e é 21 MPa. Alguns exemplos de situações transitórias, né? Movimentação da peça, aí ali o armazenamento também precisa ter critérios específicos. De pensa ver uma peça como essa, por exemplo, sendo sacada da forma, às vezes com 12 horas. Concretou final da tarde, antes do meio-dia, ela está sendo retirada da forma. Então, o efeito de sucção pelo concreto ainda está na sua idade inicial, é muito grande, e ela precisa resistir a esses esforços. Se ela não tiver a resistência adequada, e isso muitas vezes, quando se premolda no canteiro, sem a expertise da indústria, estas questões deixam de ser observadas, e isso é um problema, que daí vai trazer um rastro de patologias, que não é do sistema, é do uso inadequado ou da falta de cuidado para com o sistema. Outro aspecto, além das situações transitórias, são as ligações, né, que tem uma figura clássica extraída da FIB, né, onde a gente pode ver essas ligações, que são as emendas entre as peças que estão sendo montadas, né. O tipo de ligação, ele está ligado diretamente com o custo da estrutura pré-fabricada, porque o tipo de projeto que eu vou desenvolver, o modelo dessa estrutura, para falar assim um pouquinho mais, de uma forma mais clara, ele está ligado intimamente com o tipo de ligações que eu vou ter que utilizar. E a ligação tem uma ou mais funções, que seria a transferência de esforços de um elemento para outro, efeito diafragma, pórtico, redistribuição dos esforços. Além disso, eu posso ter ligações que não vão ter nenhuma função específica com a estrutura montada, mas elas são ligações que na fase de montagem, para que eu tenha estabilidade da estrutura nesta etapa, eu possa, então,
lançar a mão daquela ligação que depois da estrutura montada não tem mais efeito, mas tinha uma importância muito grande naquela fase de montagem. E quando eu estou trabalhando também com elementos arquitetônicos, né, como aquela fachada que eu mostrei ali anteriormente, a parte estética de como essa ligação está definida, ela é muito importante. Por isso que eu ter um bom projeto é fundamental no uso deste sistema construtivo. É claro que um bom projeto é fundamental em qualquer tipo de construção, mas aqui especificamente, sempre quando a gente trabalha com profissionais que têm expertise, que estão habilitados, os resultados são melhores e impactam, inclusive, no custo e no desenvolvimento da estrutura, né? Então, as ligações também têm uma outra preocupação, porque quando a gente fala de uma estrutura convencional e você fala da durabilidade, você está pensando na durabilidade do concreto. Quando eu estou falando de durabilidade da estrutura pré-fabricada, não é só a durabilidade da estrutura que eu preciso pensar, eu preciso pensar também na durabilidade das ligações. Então, a correta especificação no projeto é importante, mas a correta execução, conforme aqueles materiais que foram especificados no projeto, vão interferir diretamente no comportamento da estrutura montada. E eles devem sempre assegurar, além da durabilidade, a rigidez e a estabilidade global da estrutura. Uma outra questão importante nas construções modulares e nas estruturas pré-fabricadas de concreto são as tolerâncias. E aí eu quero também introduzir algumas definições que também integram a norma, que é ajuste, desvio, dimensão básica e folgas para ajuste negativo ou positivo. E eu prefiro explicar um pouquinho melhor com esta imagem, aonde A é o ajuste, T é a tolerância, é o quanto eu vou poder ter variação na produção, né? O delta é a variação volumétrica, que também tem que estar prevista, né? O F é folga, né? O L, nominal, é o comprimento de projeto, e aí eu tenho a tolerância de locação, tolerância de execução e os ajustes positivos ou negativos que eu vou poder fazer, né? Essas tolerâncias todas estão definidas na norma, tanto aquelas de ajuste, né, tanto aquelas, de execução, quanto aquelas de montagem. Execução, eu falo em produção, né? O ajuste, então, é igual a tolerância global, mais as variações inerentes, mais a folga. Tolerância global é a soma das tolerâncias, da fabricação, do posicionamento e locação. As variações, elas vêm por fenômenos físicos, variação térmica, retração, fluência. E a folga são diferenças a mais ou a menos, dimensão de projeto com a dimensão correspondente do elemento, e tem que ter um espaço mínimo para que eu viabilize a montagem. Agora fica ainda mais claro, não? Eu tenho, por exemplo, esta viga, que está sendo montada entre dois pilares. A não observância das tolerâncias na produção ou na montagem do que está previsto no projeto faria com que, eventualmente, se não atendidas, eu não conseguisse montar esta peça, certo? Esta peça também, por norma, eu tenho que ter uma área de contato mínimo do apoio da viga em cima do consolo do pilar. O consolo do pilar é aquela partezinha que sai, né, do pilar, que faz o apoio para que a viga possa ser posicionada, encaixada ali, né? Se eu tiver, por exemplo, essa viga encaixada muito na ponta, que ela tivesse saído fora do tamanho, eu poderia, então, concentrar esforços em um determinado ponto desse consolo que poderia fissurar, trincar e cair, né? Então, eu preciso ter a área mínima de contato que está prevista na norma, que está prevista no projeto. Então, isso eu estou explicando para vocês verem a precisão necessária, a exatidão
e como é importante nós termos tolerâncias que estão estabelecidas em milímetros e a observância de tudo isso. Porque vocês imaginem também se uma peça como essa chega na obra, descarrega do caminhão e não entra, não cabe. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, obras que são montadas às margens da marginal, né, do lado da marginal, em um trânsito como o de São Paulo, se eu começar a receber caminhões com peças e não conseguir montar, porque a peça está fora da dimensão prevista. Então, isso não é possível que seja dessa maneira. E precisa ter regras, e as regras são claras e devem ser cumpridas, né? Folga é a ponderação de todas as tolerâncias associadas ao processo. A indústria hoje já trabalha em alguns casos de obras específicas, como aquela da Mercedes-Benz que eu mostrei e outras, com desvio zero, ou seja, entre o que eu vou produzir, entre o projeto que eu vou produzir, não existe nenhum desvio. E isso é possível escaneando as formas, né? E depois escaneando as peças. E aí eu consigo colocar elas no local onde elas vão ser montadas, mas através do escaneamento da peça real, para ter certeza que aquela peça irá para a obra com desvio zero, né? Bem, a questão de logística é fundamental e importante, né? Aí nós estamos falando o que é considerado como logística, um transporte interno, dentro da própria indústria, armazenamento, tipo de transporte para obra, formação de cargas, amarração correta dessas peças. Imagina pilares de 30 metros sendo transportados. Existe todo um processo, existe todo um cuidado que requer tipos de equipamentos, dispositivos auxiliares, enfim. Nós compilamos tudo isso no Manual de Montagem das Estruturas Pré-Moldadas de Concreto, que trata da segurança da montagem, da interface do projeto com a montagem, de todos os tipos de equipamentos, como definir tamanho de grua, de guindaste, se eu tenho que laçar uma peça, como que tem que ser aquele nó, que tipo de ferramenta eu preciso, enfim. Existem, além da norma, este material, que é um guia de boas práticas de montagem que nós desenvolvemos. Outro aspecto que requer muito cuidado durante a montagem é no caso de eu estar trabalhando com mais do que um tipo de material e estarem ocorrendo simultaneamente, isso é muito comum nas obras, montagens simultâneas de dois sistemas construtivos diferentes. Aí a logística também tem que ter muito cuidado. Em termos de controle de qualidade, eu sempre tenho que pensar, então, identificação e rastreabilidade do produto, no controle dimensional, no controle tecnológico das matérias-primas, do concreto, dos elementos de ligação, aquela questão das situações transitórias, aqui eu coloquei aquele 21 MPa que eu citei para vocês lá atrás e não estava na tela, né? Não existe idade fixa para eu obter esse 21 MPa, tudo depende do ciclo de produção daquela fábrica. Eu posso ter que obter 21 MPa com 10, 12 horas. Então, quando a gente fala na dosagem, é importante que eu valide a dosagem também pelo módulo de elasticidade, mas que a dosagem atenda às resistências que eu necessito nas idades iniciais. Isto, via de regra, vai fazer com que o FCK seja até ultrapassado, né? Que é muito comum nas estruturas pré-fabricadas, porque nós não trabalhamos para dimensionamento de dosagem do concreto que vai ser utilizado com a resistência de projeto final, com o FCK, a gente trabalha com as resistências iniciais. Esta é uma diferença importante aí para aqueles tecnologistas de concreto aí que vão seguir essa carreira. Gestão dos processos com ênfase nas interfaces entre os grandes processos, né, que são projeto, produção e montagem, e eu também coloco sempre, não confunda qualificação de materiais com análise de desempenho durante a produção. Muitas vezes, este agregado
miúdo, essa brita, ela foi qualificada para o traço, e ok, e não se acompanha os resultados, os ensaios, durante o fornecimento, né? Então, são duas etapas distintas. Aqui a gente tem uma experiência que nós tivemos na associação, que foi trabalhar com uma das empresas associadas, trabalhando com o controle de qualidade da peça em escala real, dentro da unidade de produção, né? Um exemplo aqui de um ensaio de cisalhamento numa laje alveolar. Isso não é comum, não é corrente ainda, mas em algumas indústrias da Europa, claro que não com uma frequência como você faz o ensaio de corpos de prova de concreto, mas que é avaliado flexão e cisalhamento em determinados tipos de elementos, né? Ainda falando com a qualidade, o BIM é uma ferramenta muito ligada com a industrialização, né? Até esses dias eu estava lendo sobre o BIM 10D, né? Que aí é um conceito que envolve, depois do Lean Construction, né? Que é o sistema Toyota aplicado à indústria, você vem com a possibilidade de você integrar ainda a 10ª dimensão do BIM, que seria a industrialização de fato, né? Mas o que nós estamos vendo aqui? Vocês estão vendo ali que tem uma mão segurando um celular, né, um dispositivo ali, e já fazendo a leitura do QR Code da peça, onde é possível você ter toda a identificação e rastreabilidade desde os materiais que foram utilizados, né, aonde que essa peça está estocada dentro da indústria, né, e isso você já pode integrar desde o projeto, pode integrar com o sistema de gestão da própria empresa, com o TOTOS, enfim. Então, já é bastante avançado a questão do controle de qualidade. Quero colocar também, muitos de vocês, eu imagino, não vão trabalhar na indústria, talvez não trabalhem com a montagem das obras pré-fabricadas, ou com controle de qualidade, ou na área de segurança, ou em pesquisa e desenvolvimento, desenvolvendo novos concretos, novos materiais para a indústria da pré-fabricação, mas talvez muitos de vocês no futuro venham a ser contratantes de obras pré-fabricadas de concreto. E aqui eu quero colocar para vocês alguns critérios que são fundamentais, junto com a normalização. Essas duas telas, normalização e contratação, são muito importantes, né? Busquem referências, integridade da empresa, CREA, PROCON, Serasa, licença ambiental, certidões negativas, visitem obras em execução por aquela empresa, peçam para visitar a fábrica, estabeleçam contato com os responsáveis, inspeções na fábrica durante a produção, se são possíveis ou não, a origem do projeto, quem são os projetistas, qual a capacitação, qual a qualificação, equalizem propostas, né? É muito comum, muitas vezes, você vê obras sendo contratadas em que o pré-moldado vai ser feito por alguma empresa que não tem a expertise necessária, e os valores são muito menores, né? E, na verdade, vocês não vão estar recebendo o mesmo produto. É importante que o contrato cite as normas de referência que vão ser atendidas, e que vocês tenham certeza, ao visitar essa indústria, essa empresa, que o foco está na qualidade e no desenvolvimento tecnológico do sistema, né? Desejável que essa empresa possua um certificado em sistema de gestão da qualidade, uma ISO, um selo de excelência BSIC, enfim. E se após a contratação vocês vão receber um manual de uso e manutenção, a responsabilidade do contratante, o aceite da obra, a documentação de entrega, os requisitos contratuais, se tem ali, repetir, o manual de uso e manutenção, né? Eu deixo com vocês também, aqui ao finalizar, né, já estamos nos encaminhando aí para os momentos
finais da apresentação, uma bibliografia recomendada, né? Tem várias indicações. Hoje, o livro do professor Munir Khalil Eudebs é o livro didático mais utilizado para pré-fabricação, né? Mas existem também manuais que são produzidos pelo PCI americano, Precast Prestressed Concrete Institute, os boletins da FIB, né? Enfim, nós temos aí o site da BSIC, os anuários, a revista Industrializar em Concreto, o manual da construção industrializada, que traz todos os tipos de construção industrializada, né? Através do site da BSIC é possível você acessar aonde adquirir esses materiais, ou até aqueles que estão disponíveis, o download direto. Convido todos vocês a acessarem, né? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né? A professora Fabíola comentou que vocês têm um intervalo de 1 hora entre uma aula e outra, né? Eu procurei aí ao máximo, a gente começou aí com uns minutinhos de atraso, mas procurei atender ao máximo esse tempo que foi estabelecido. Acho que temos aí um tempo ainda disponível para perguntas. Eu vou voltar, então, à professora Fabíola, e o nosso site está aqui, o meu contato, aqueles que em algum momento precisarem esclarecer algum aspecto específico, às vezes em TCC, ou às vezes na vida profissional, né? Alguns já se encaminhando para o encerramento do curso, alguns no início, alguns talvez tenham tido dificuldade, né, de acompanhar aí alguns conceitos, mas o que é importante é que vocês tenham essa visão sistêmica, ou até holística da pré-fabricação, dos principais pontos que a diferenciam dos outros tipos de estrutura, da diversidade da aplicação, e que vocês tenham referências normativas e bibliográficas para que vocês possam pesquisar quando necessário. Mais uma vez, grata pela atenção, sucesso, um grande abraço a todos e juntos vamos vencer aí a Covid-19, né? Encerro aqui. Fabíola, retorno para você, para que você possa conduzir aí a parte das perguntas. Miriam, em primeiro lugar, muito obrigado, foi muito bom ouvir, aprender muito, eu tenho certeza aí que tanto o pessoal da disciplina de estruturas moduladas, quanto o pessoal da engenharia civil que nos acompanhou, aprendeu muito, muitos conceitos e muita questão prática, né, de como que funciona efetivamente essa industrialização na construção civil. Então, agradeço muito, William, foi muito importante para a gente. A gente tem alguns comentários aqui, né, mais do que perguntas até. O primeiro da professora Lígia, boa noite. A ABSIC teve papel fundamental em divulgar o sistema pré-fabricado e disseminar conhecimento para melhorar a qualidade do setor como um todo. A mais pura verdade, né? Tenho sentido falta dos cursos. A gente sabe que vocês sempre promovem, né? Vamos lá. Nós estamos reformulando, né, o curso que nós tínhamos ali como curso básico, né? E estamos atuando no desenvolvimento de alguns materiais. Um dos materiais que nós atuamos e que certamente vão ser promovidos cursos é o manual de montagem, por exemplo, né? Então, alguns desenvolvimentos que nós pretendíamos fazer, nós entendemos que nós precisaríamos de uma base de material mesmo, de desenvolvimento de materiais que possibilitassem esses cursos. Também a diferença de formatação, né, com aí o advento aí de novas formas de apresentação, que acabou sendo catalisado pela pandemia, como essa live que a gente está participando hoje, né? A gente vai poder seguramente estruturar eles
de uma outra forma com que a gente vinha apresentando, que eram aqueles módulos de 8 horas, né? Mas nós vamos, sim, ter bastante informação e curso disponível em breve. Muito bom, Iria, exatamente. A gente passa para os alunos também sempre entrar no site de vocês, pesquisar. Um trabalho deles é pegar um artigo da revista Industrializar em Concreto e fazer um comentário e fazer aí uma discussão sobre isso, porque realmente tem material muito rico, né? Então, nós temos que aproveitar esse material. E eu acho que é aqui dentro do que você falou, né? Os nossos engenheiros aqui estão se formando e ou eles podem trabalhar numa indústria de pré-fabricados, com os pré-moldados, ou eles podem estar recebendo esse material. Então, aquela lista que você colocou das preocupações que eles têm que ter quando eles contratam, quando eles recebem, quando eles especificam e quando eles escolhem o fornecedor, isso é tudo muito importante, né? E eles só conseguem fazer essa escolha consciente quando eles têm o conhecimento. Então, eu acho que as coisas se completam exatamente nesse sentido, né? Muito bom. O Caio também falou assim para a gente. Boa noite, Iria. Qual seria o impasse que ainda existe no Brasil ou nos engenheiros que impede o avanço da industrialização na construção? O que nos amarra? Vamos lá. A nossa principal amarração, ela é tributária, em primeiro lugar. A indústria nacional está preparada para atender toda essa diversidade de obras que vocês viram, né? Porém, uma das áreas que a gente tem uma demanda muito forte é na habitacional. A habitacional, ela tem, pelo próprio programa, que era Minha Casa Minha Vida, verde e amarelo agora, ela tem limitações de valores. Então, existe aí um binômio que se chama questão tributária versus o financiamento. É um outro aspecto importante. Principalmente em edificações que têm um prazo de execução de 24, 36 meses, esses prazos de execução foram postos justamente para que os agentes financeiros pudessem financiar em 24, em 36 meses. E isso, de uma certa maneira, bloqueia a industrialização, porque um edifício que você leva 24, 36 meses para produzir, você vai levar 10, 12 meses para produzir com sistemas construtivos industrializados, com construção modular. Você vai reduzir na metade o tempo. E o nosso sistema financeiro, ele foi feito para obras longas, não para obras curtas. A industrialização, ela não teve nenhum incentivo no passado do governo, isso está se revertendo agora mais recentemente. Se vocês acessarem o nosso site, vocês vão ver que tem um folder lá que nós desenvolvemos de industrialização com outras entidades até que representam sistemas construtivos industrializados, e que tem a chancela do Ministério da Economia. Hoje, através de uma licitação que teve de BIM industrialização, porque também está se percebendo que a industrialização está intimamente ligada com o BIM, porque o BIM vai integrar, vai acelerar, vai tornar tudo muito mais preciso, e isso vai desembocar em mais produtividade, e a industrialização vai ser necessária. Então, hoje tem uma corrida muito grande para vencer esses dois percalços que por anos impediram o desenvolvimento da construção no Brasil. O que acontece é que no passado os governos investiram muito no agronegócio, no campo, o campo se tornou extremamente eficiente e mecanizado, este pessoal veio para os grandes centros e precisava se empregar esta mão de obra. E aí se teve uma falsa ideia, um falso conceito de que a construção civil não precisava de
mão de obra qualificada, que qualquer mão de obra servia para a construção civil. Por isso que hoje, quando a gente compara com produtividade brasileira com outros países, a nossa produtividade é muito baixa. Então, agora, existem vários movimentos para que se estabeleça uma política pública de industrialização. E aí, é claro, sobre uma peça pré-fabricada incide o ICMS, por exemplo. E não incide, se você compra o concreto usinado e vai fazer uma estrutura convencional, só existe o ISS. Né? Então, se uma obra, no custo-benefício, por exemplo, um investidor, ele vai construir o shopping center, ou o hipermercado, ou seja lá, o flat, enfim, o que ele vê? Se eu tiver minha obra construída na metade do prazo, eu vou ter o meu payback, o meu retorno na metade do prazo. Então, ele não faz essa conta do imposto, do tributário, porque isso some no prazo. Por isso que eu falei lá no início para vocês em custo-benefício. Agora, se você pegar uma obra como Minha Casa Minha Vida, que vai ser financiada, que tem um preço fixo, e você parte da comparação do convencional, onde de saída você vai ter aí pelo menos 10% de diferença no valor, né? Aí começa a complicar para o lado da industrialização e da construção modular. Mas se o país quiser avançar, especialmente em produtividade, e isso pela nossa demanda, não só habitacional, mas de infraestrutura vai ser necessário, vários frentes de assuntos que não são de desenvolvimento tecnológico, mas sim de política pública, isso vai ter que avançar. Então, hoje, os nossos grandes desafios, os nossos grandes entraves, não estão relacionados ao desenvolvimento tecnológico. Que tristeza, né, Iria? É uma triste realidade. Mas eu acho que você foi bem, assim, esperançosa, né? Essas coisas estão mudando. Bom, veja, existem alguns trabalhos que há 10 anos a gente trabalha com outras entidades aí que representam a industrialização, madeira, metálica, drywall, que todas têm o mesmo problema. Uhum. Vamos dizer assim, todas sofrem das mesmas necessidades, vamos dizer, para que haja esse desentrave, né? Uhum. Nós pegamos, por exemplo, esse grupo nosso de trabalho e nós fizemos uma retrospectiva esses dias. Nós estamos militando juntos na questão da tributação desde 2009. Né? É bastante tempo. É bastante tempo. Bom, agora com reforma tributária, com alguns outros aspectos e uma abertura da área técnica muito grande do governo, principalmente através do Ministério da Infraestrutura, do Ministério da Economia, né? Áreas mais técnicas do governo, aí a gente tem uma esperança que consiga ter um avanço importante aí nos próximos 2 anos. Vamos ver se a gente consegue. Mas isso depende ainda de muito esforço, muito trabalho, e são áreas, além das áreas técnicas, né, de normalização, de desenvolvimento tecnológico, de cursos, são outras áreas nas quais o trabalho da BSIC é muito relevante. Perfeito, quer dizer, os nossos engenheiros vão ter muito que trabalhar com construções industrializadas. Espero que sim. A gente tem aí muita coisa boa vindo pela frente, né? Se a gente olha o passado, vamos voltar aí antes da crise econômica, vamos pegar aí o período de 2009 e 2014. O que foi usado de construção pré-fabricada é uma coisa impressionante. Se você olhar todos os aeroportos que tiveram expansão, Brasília, Campinas, Guarulhos, Curitiba, todos eles foram com estrutura pré-fabricada. Uhum. BRT, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, estrutura pré-fabricada. Os equipamentos esportivos Copa e Olimpíadas, estrutura pré-fabricada. Nessa época, nós andávamos dentro da indústria, os corredores das fábricas se transformaram em área de estocagem. As fábricas trabalhavam de manhã, de tarde e de noite. Aquele ciclo de produção, de liberar desprotensão com 21 MPa, aquilo chegou a 9, 10 horas. Porque quando a demanda aumentou, houve uma corrida por cumprimento de prazos e por produtividade. E ainda, né, ainda era o governo Dilma lá, que ela só falava em aumentar a produtividade, aumentar a produtividade. Isso não é uma coisa que se faz do dia para a noite, isso é uma coisa que você precisa construir, né? Então, é o que nós estamos buscando fazer o tempo inteiro, sensibilizar e mostrar para os nossos governantes que nós precisamos industrializar a construção civil. Porque naquele período teve, inclusive, um apagão de mão de obra. Você queria contratar gente para trabalhar na construção civil e não tinha. E hoje, ter o pessoal na construção civil é muito difícil, porque você pega, antigamente, assim, o filho do operário, do pedreiro, do servente da construção civil, ele queria ter a profissão que o pai tinha. Hoje, com o acesso que todo mundo tem aos vamos dizer assim, aos celulares, à informação, à tecnologia, todo mundo tem uma qualificação, vamos dizer assim, a mais, simplesmente pelo uso dessas ferramentas e dessa tecnologia. Então, eles podem se qualificar por um ensino à distância, então ele tem acesso a toda a informação e tudo. Então, ele não quer ficar trabalhando em algo que não esteja relacionado à tecnologia, que ele tenha acesso para as coisas mais simples do dia a dia ou da rotina dele. Então, a busca pelo trabalho que tenha tecnologia de ponta, que você vá operar uma máquina com joystick, que você vá ter informação, tecnologia, que isso está integrado, e isso com a industrialização. Porque senão nem a capacidade de reter pessoal para trabalhar no futuro a gente vai ter. Exato, exato. Perfeito, Iria. Eu acho que a discussão é essa mesma. Perfeito. Quer dizer, a tecnologia está aí, os pátios industriais estão prontos e a gente tem ainda que mexer com algumas questões aqui no Brasil para que isso emplaque cada vez mais. Mas não quer dizer que já não emplacou, né? Uma coisa é fato, quando a demanda bate, como bateu, e bateu pesado, olha, a indústria arregaçou as mangas e, vamos dizer assim, literalmente salvou. Que bom. Quer dizer, se comprometeu. Não só a indústria do pré-fabricado de concreto, mas os outros sistemas construtivos industrializados aí, eles deram o respaldo necessário. E a gente sabe que é essa a solução, e não tem muito segredo. É o que os outros países, os países como a Europa e Estados Unidos fazem. Né? Países desenvolvidos agem e fazem assim. Então, a gente não está inventando a roda. Está, na verdade, tendo que trilhar o mesmo caminho, que a gente já conhece, que a gente já sabe que existe e que precisa ser usado. Perfeito, perfeito, Iria. Ótima explicação, adorei. Olhando por aqui, não tem mais nenhuma pergunta, só tem elogios. Então, o pessoal adorou a palestra, está elogiando. Fico satisfeita. A gente agradece, nem fale, a gente agradece demais aí a sua disponibilidade, a sua boa vontade e aquilo que você comentou no começo, né? Você ajudou a montar essa disciplina, ela foi construída aqui com os demais professores e coordenadores, e ela está aqui, né? Então, agora que bom receber você para ajudar aí no complemento da disciplina. Muito obrigada, viu, Iria? Eu é que agradeço, Camilo. Um grande abraço para vocês, sucesso a todos, sucesso profissional, fiquem firmes aí, né? E, se Deus quiser, logo a gente se encontra pessoalmente, tá bom? Obrigada.
Muito Abraço obrigada. grande para vocês. Igualmente, viu? Obrigadão. Tchau, tchau.